Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem, otimamente bem. Hoje eu quero bater um papo franco com vocês, trocar uma ideia, sabe? Falar sobre coisas da vida mesmo e vou falar um pouco sobre ansiedade também. Aprendi a lidar com a minha e como hoje eu sou uma pessoa bem mais leve, tranquila. Então, eu espero que esse vídeo sirva para você e é isso aí, vamos lá. Então, galera, eu gostaria de falar um pouco hoje aqui sobre ansiedade, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Isso me impactou de uma maneira muito negativa a minha vida inteira, pessimamente. Os impactos são diversos. Afetam os nossos relacionamentos com as outras pessoas, não só os relacionamentos amorosos. Sim, os relacionamentos amorosos muito, mas os relacionamentos com amigos, familiares, até mesmo desconhecidos. A ansiedade é terrível para o meio social na vida da pessoa. Por isso que carece de importância você tratar a sua ansiedade, porque o lado social é um dos lados mais importantes da vida humana. Nós somos seres sociáveis e para ter uma boa saúde mental é importante termos um bom relacionamento com a sociedade. Por mais que você pense, ora, tem pessoas eremitas que vivem isoladas no mato. Tem, mas esses são casos excepcionais. A maioria das pessoas não consegue ter esse tipo de comportamento. Surtaria em menos de um ano, facilmente. Atrapalha o que mais? Vida profissional, cara. Trabalho. Péssimo. Quem tem ansiedade aí sabe como é que isso afeta no trabalho. Estudo. Nossa, como que isso afeta nos estudos? Você não consegue ter foco, não consegue se concentrar para aprender uma coisa nova. É terrível. Afeta a saúde física, saúde mental. Enfim, são inúmeros os danos da ansiedade na vida cotidiana de qualquer um. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, eu quero ajudar, poder, você que tem ansiedade, poder conseguir ter uma vida mais leve. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender quais são as causas da sua ansiedade. Quais são as causas? Porque você entendendo primeiramente a causa, você consegue tratar. Não adianta você querer tratar o sintoma, tá? Na área da saúde a gente fala bastante isso. A gente precisa descobrir as causas. Claro, se já tem sintomas, você tem que tratar os sintomas, mas se você ficar tratando só o sintoma, só o efeito da doença, você não vai conseguir ter resultado, você não vai conseguir atingir a cura, você tem que ir na raiz, na causa. A primeira que eu destaquei aqui são fatores genéticos, a primeira causa. O que seriam fatores genéticos, galera? Fatores genéticos seriam herança familiar, histórico familiar de ansiedade, sabe? A ansiedade ela tende a ocorrer em famílias. Se seu pai ou irmãos tem um transtorno de ansiedade, tem uma probabilidade maior de você também desenvolver ansiedade. Mas observe que eu disse probabilidade, não é algo certo. Outras causas genéticas, estudo de gêmeos. Gêmeos idênticos, cara, a genética é significativa demais para desenvolver ansiedade. Não sei se é o caso de alguém aqui. Não conheço, conheço pouco gêmeos, então não posso falar muito a respeito, mas tem um estudo que diz isso. Tem alguns genes também que dizem respeito a isso, o gene CERT, o gene CONT. Enfim, causas genéticas, basicamente. Esses fatores genéticos aqui, dependendo da sua ansiedade, se você, por exemplo, tiver uma deficiência de produzir dopamina no cérebro, é uma coisa física isso daqui, tá? Não é uma coisa mental. Então, em alguns casos, a possibilidade aqui de você melhorar é tratamento com fármaco. Por exemplo, o cérebro de uma pessoa que não produz dopamina suficiente, meu, essa pessoa aqui não adianta ela ter o psicológico mais inabalável do mundo. Não vai adiantar. Ela tem uma deficiência física. É necessário procurar um psiquiatra para começar a fazer um tratamento com fármacos. De qualquer forma, eu recomendo procurar um médico. Você vai precisar descobrir se isso daqui é genético ou não. Você não vai descobrir por conta própria. Você tem que fazer exame para ver se o seu corpo está tudo em dia, se os seus hormônios estão bem distribuídos, estão sendo bem produzidos, enfim, é isso. Aí a segunda causa que eu destaquei aqui são fatores ambientais. Fatores ambientais são fatores externos a você que você não pode controlar, que podem vir a te atingir. Hoje eu sigo a seguinte filosofia, é que as coisas só nos atingem se permitimos que atinjam-nos. O sofrimento, ele é opcional. E eu ainda vou falar muito sobre isso aqui no canal, porque é a filosofia que eu acredito que eu tenho seguido e que tem me ajudado a levar uma vida bem mais leve, bem menos neurótica. Então, fatores ambientais, tudo aquilo que você não pode controlar. Então vamos lá. Fatores ambientais, por exemplo, um fator que
contribui insanamente para o desenvolvimento da ansiedade de uma pessoa. Família. Digamos que você tenha uma família que só te tira do sério, só te deixa para baixo, só contribui para foder sua saúde mental, literalmente. Você tem duas opções: se retirar, e é sempre a melhor opção. A melhor opção. Nunca é saudável ficar num lugar que não te faz bem, que não te agrega como pessoa, que te deixa mal, que te deixa para baixo. Cara, se você tem essa opção, não pense duas vezes, não cogite duas vezes em fazer isso. É, de verdade, a gente não é obrigado a ficar em lugar algum. A gente não é obrigado a ser bom para os outros. Ah, mas minha família precisa de mim. Coloca uma coisa na sua cabeça: você em primeiro lugar na sua vida. Você em primeiro lugar. Ah, mas não é moralmente ético. Foda-se a ética, foda-se a moral. Você vai se fuder para fazer bem aos outros? A gente deve sim ser pessoas boas, fazer bem para os outros, mas a partir do ponto que isso nos prejudica, a gente deve se retirar. Eu gostaria de citar aqui uma frase que eu sempre cito: é preferível decepcionar o mundo para servir a consciência do que decepcionar a consciência para servir ao mundo. Eu espero que isso faça sentido para você. Ah, mas agora não existe essa possibilidade. Não tem como eu ir embora. Isso daí eu acredito que sejam casos assim. Eu só consigo enxergar, assim, você tem uma família, que você tem filhos que dependem de você, tá certo? Ou você é menor de idade, dependente da sua família, não tem como você simplesmente se retirar. Aprenda a se abster. Aprenda a se abster, a não deixar as coisas te atingirem. Isso daqui, cara, eu acho que merece um vídeo só falando disso. Só falando disso, conceitos estoicos, conceitos budistas. Existe toda uma filosofia de vida que gira em torno disso. Toda uma filosofia de vida. Mas basicamente eu vou resumir aqui como pensar acerca desse tema. A gente não controla os acontecimentos externos. A gente não controla as pessoas. A gente não consegue controlar as pessoas. A única coisa que a gente consegue controlar é a gente. Então, se uma pessoa te tira do sério, se uma pessoa te desaponta, se uma pessoa te aborrece, cara, você dá o poder pra ela te aborrecer. Ela não consegue te aborrecer por conta própria. Por exemplo, se ela falar uma coisa, se alguém vem e fala pra você que você é um ridículo, um feio, um horrível, não presta pra nada, aquilo tá vindo dela, não tá vindo de você. É uma coisa que tá no coração dela, então não diz respeito a você. Então você não deve se deixar atingir com isso. Você não deve se deixar atingir com isso de forma alguma. Se você ficar se importando com o que os outros pensam de você, com a sua imagem do mundo, isso é uma coisa que vem do ego. O ego é basicamente a sua autoimagem, é a sua criação que você tem de você mesmo na sua mente. E isso é uma coisa que você tem que aprender a desconstruir. Você não é seu corpo, você não é sua mente, você não é quem os outros acham que você é. Você é a consciência, a essência pura de si. É o espectador de tudo isso, o pensamento. Você não é os seus pensamentos, você é o pensamento puro, a consciência. Então não tem por que você ficar lutando por uma imagem que não é sua, lutando por um personagem que é uma mera criação da sua própria consciência. Também acho que isso merece um vídeo só disso, certo? Só sobre o ego, porque é uma coisa muito complexa. Mas que se a gente aprender a se libertar, isso daqui é a chave para sair da Matrix, tá? Se libertar do ego. Vou fazer vídeos apenas sobre isso porque é um assunto bem complexo. Mas basicamente isso é só para introduzir o assunto para vocês já ficarem cientes do que se trata. Mas enfim, traumas. Traumas podem gerar ansiedade e de uma forma terrível, tá? Traumas que você passa durante sua vida têm influência até no seu corpo físico, para você ter noção. Até no seu corpo físico. Traumas podem desencadear sequelas gravíssimas. Basicamente, existem duas formas de você lidar com o trauma. A ressignificação. Você ressignificar o fato. Um trauma, basicamente, é um acontecimento que gera sentimentos negativos em você. E aquilo vai ficar com gatilhos na sua mente, na sua vida pessoal, você vai ficar lembrando e causa sentimentos ruins e te afeta profundamente. Uma coisa que você pode fazer é ressignificar aquilo que lhe aconteceu. Vou dar um exemplo. Você foi assaltado. Levaram seu celular, te bateram. Aquilo, você pode pensar: nossa, o mundo é cruel, que injustiça fizeram comigo, que tristeza. Ficar completamente abalado.
Ressignificação é simplesmente alterar a forma de você enxergar aquilo que acontece. Te assaltaram? Isso é uma forma de fortalecer a sua visão de mundo. Você poder enxergar que o mundo não é só mil maravilhas, existe a maldade no mundo. Existem pessoas maldosas dispostas a te fazer mal. E com isso você se fortalecer, você ficar mais esperto, você ficar ligeiro sempre onde pisa, você sempre desconfiar de alguém. Não que seja uma coisa negativa, não. É sempre bom a gente estar preparado para tudo. Então, basicamente, ressignificação. E aí você pode escolher como encara isso, ficar choramingando, sabe? Nossa, que mundo cruel. Fizeram maldade pra mim, ou simplesmente você pode ressignificar isso e usar pra se tornar uma pessoa mais forte, aprender a se defender, aprender a ter reação às coisas mais rapidamente, aprender a saber se colocar em lugares, não se colocar em qualquer lugar. Enfim, basicamente isso. Outra forma de você lidar com traumas é combatendo na força do ódio. Por exemplo, alguém chegou e te bateu, te machucou. Você pode ficar choramingando, como eu te disse, nossa, esse mundo é cruel. Ou você pode simplesmente aprender a lutar, aprender a se defender, pra que ninguém nunca mais te bata, entende? Combater na força do ódio. Você vai apanhar, você vai ficar com medo? Pode ser que fique com medo, mas a única forma de você vencer seus medos é encarando, tendo coragem. A coragem é a chave para vencer o medo. Você ter coragem não significa que você não tem medo. Significa que, apesar do medo, você consegue agir. Você consegue encarar o medo. Isso é ter coragem. E é uma qualidade muito nobre, a coragem. É muito louvável. Você pode combater na força do ódio seus traumas. Porém, é sempre importante ressignificar, porque senão você vai virar uma pessoa rancorosa, uma pessoa amargurada. É basicamente isso. Vícios. Isso daqui também é um tema que eu acho que merece um vídeo só para isso. Mas basicamente, grande parte deles é mental. A não ser que você tenha um vício muito grande na sua vida que já consumiu o seu sistema de serotonina do cérebro. Aí você vai ter que fazer o reboot do seu cérebro, enfim. Primeira coisa para você combater um vício é você aceitar que tem um vício. Você admitir. A partir disso, ver os males que ele está te causando. Para qualquer coisa na vida, a gente precisa de motivação. Você tem um vício, por exemplo, no cigarro. Para largar, você vai precisar de um bom motivo. Um motivo que realmente te faça acreditar que você quer e precisa largar o cigarro. Uma motivação. Por exemplo, está fudendo a sua saúde. Então você tem uma motivação para largar o cigarro. Da mesma forma, se você tem algum vício que te gera ansiedade, é uma bela motivação já para você começar a combater esse vício. E aí existem várias táticas, técnicas e coisas para te ajudar a lidar com vícios. Basicamente, a forma como eu aprendi a lidar com os meus vícios foi recolocando meus hábitos e pensamentos. E, e é isso. Ajuda a gente a ser uma pessoa mais leve, uma pessoa sem vício. Eu não recomendo nenhum tipo de vício, apenas hábitos positivos. Então é isso. Basicamente, galera, eu queria conversar um pouco com vocês sobre ansiedade. E agora eu vou falar um pouco do meu ponto de vista, tá? Acerca da ansiedade, como é que eu aprendi a lidar com crises de ansiedade, com meus problemas. Então, beleza, agora eu vou falar da maneira como eu lido com meus problemas, tá? O pensamento que eu uso para não deixar tomar conta. Um problema, ele vai levar a uma coisa chamada preocupação. Geralmente, essa tal de preocupação é o que leva alguém a ter algum tipo de ansiedade. Preocupação é ficar pensando no futuro, ficar pensando em um problema que você tem que resolver, ficar pensando em, nossa, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será isso? Será aquilo? É um problema. É uma preocupação que vai levar você a ficar pensando em um problema. E eu posso dizer para vocês com toda a certeza do mundo que 90% do sofrimento que você sofre por um problema é antecipado, é graças à preocupação. Você gasta 90% do seu sofrimento só pensando no problema, 10% é em resolver. Isso daí não leva ninguém a nada. Tem que pensar o seguinte: tem solução o problema? Tem solução? Se não tem solução, não tem. Então não adianta você pensar. Não adianta, não tem solução, então não adianta. Não adianta. Agora, se tem solução, esse é o pensamento. Eu posso resolver agora? Posso resolver agora? Se eu posso, você vai lá e resolve. Não adianta ficar pensando.
Você pode resolver uma coisa agora, você vai lá e resolve, você vai lá e faz. Não tem que ficar pensando, você pega e faz, não pensa. Eu não posso resolver agora? Então não é agora que eu vou pensar nisso, meu amigo. Ah, eu não posso resolver, só amanhã que eu vou poder resolver isso. Só amanhã que eu vou ver essa situação. Cara, então deixa pra amanhã. Vive o dia de hoje. Pensa, vive o hoje no hoje e o amanhã no amanhã. Se eu não, eu não posso resolver agora. Então eu tô pensando nisso por quê? Por que que você tá perdendo seu tempo pensando nisso? Não faz sentido algum. Posso lidar com as consequências? Digamos que eu não possa resolver, tá? Ou eu não queira, ou não dê pra resolver. Eu posso lidar com as consequências disso? Ah, eu tenho um puta de um problema. Putz, não posso resolver. E aí, você pode lidar com as consequências? Posso lidar com as consequências. Então, não devo me preocupar. Bom, aconteceu uma merda mesmo, uma cagada. Pô, eu posso lidar com isso? Eu vou sobreviver, eu vou ficar vivo, vou ficar bem? Vai dar tudo certo? Mesmo assim, eu vou conseguir lidar com isso? Então, o que vai adiantar se ficar se preocupando? Sabe, se fudendo aí. Fudendo seu psicológico à toa. Tá perdendo sua paz. Nada. Não posso lidar com as consequências? Então por que que você deve se preocupar? Você sabe que você vai se fuder mesmo, já não tá fudido mesmo, já não vai dar bosta? Então por que que você vai ficar sofrendo antes de acontecer a merda? Deixa a merda acontecer pra você sofrer depois, tá? Já tá cagado mesmo, já a bosta já vai acontecer, já não vai acontecer essa merda. Então, o que que adianta ficar pensando? O que que adianta ficar se preocupando? Nada, tá? Então, basicamente, essa é a forma que eu lido com os problemas e isso tem me ajudado muito na vida, no dia a dia. Tem sido muito bom. Eu espero que faça sentido pra você, que você possa, sabe, lidar melhor com seus problemas dessa forma, aplicando essa filosofia, tá? Uma vida leve é uma vida sem preocupação, sem estresse, tá? E uma vida bem mais saudável. Eu consegui melhorar a minha bem, mas assim eu espero que você também. Aí eu vou finalizar porque esse vídeo já está ficando longo demais. Então, se você gostou da minha didática, da minha forma de falar, de apresentar os problemas, você pode se inscrever se quiser, porque vem muito mais ainda pela frente, beleza? Um grande abraço e fui.